Vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1 e trazer mais informações. O projeto antifacção está sendo considerado uma jogada de alto risco para o governo federal. Eu vou conversar com a Vitória Bel, que vai explicar que jogada é essa, por que seria de alto risco, qual é o teu bastidor hoje, hein, Vitória? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, essa é uma avaliação que a gente pegou principalmente com lideranças de partidos de centro e também centro-esquerda que são alinhados ou então simpáticos ao governo Lula, mas que não deixam de fazer aquelas críticas necessárias, pelo menos nos bastidores. A avaliação deles é que a insistência do Palácio do Planalto no texto, no projeto antifacção apresentado pelo Ministério da Justiça, que já tramita lá na Câmara, e a recusa de fazer um acordo com o Centrão e a oposição para tentar juntar esse texto com o PL de antiterrorismo pode levar o governo a sofrer uma nova derrota, e essa nova derrota ocorreria aí há 11 meses já da eleição e poderia custar a popularidade de Lula em um tema que é extremamente popular, muito mais do que um tema econômico, por exemplo. A avaliação deles é o seguinte: o governo já arriscou apresentando um projeto de combate a facções criminosas, um tema que é considerado ali, costuma ser dominado pela direita, já arriscou apresentando esse projeto depois de uma mega operação policial extremamente polêmica, depois que o governo tomou um lado e apresentou esse projeto. Esse risco aumenta ainda mais se o Palácio do Planalto não fizer um acordo para que seja feito um relatório que reúna as duas propostas. Na visão deles, existem muitas chances de que, se o governo permanecer apenas com o projeto dele, sem fazer acordo, existem chances grandes do governo sofrer uma derrota nessa proposta antifacção. Esses líderes, inclusive, são favoráveis que Guilherme Derrite seja o relator da proposta antifacção do governo e que Derrite faça um relatório, portanto, unindo os dois temas. Só para a gente lembrar para quem nos acompanha, o projeto antifacção do governo prevê o aumento das penas para quem integra as organizações criminosas no país, e o projeto antiterrorismo também prevê a mesma coisa, mas passa a caracterizar os integrantes de organizações criminosas, de facções, como terroristas. A gente lembra que o governo tem um problema em relação a esse termo por temer aí intervenções internacionais e até mesmo consequências econômicas ao dizer que existe terrorismo dentro do país. Mas o que esses líderes aliados de Lula dizem é que dá para construir um texto falando de terrorista, mas ali amarrando de certa forma para que não corra esse risco de, por exemplo, haver intervenções internacionais nesses casos de facções criminosas. Para eles, tudo dá-se um jeito. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, disse que ia dizer hoje, dar um resultado hoje sobre a escolha dele para o relator desse tema, inclusive ia falar se ia juntar as duas propostas, qual trâmite que ele ia dar, mas até agora o Hugo Mota não se pronunciou. Lembrando que ontem o Hugo estava lá em Belém com o presidente Lula e muito provavelmente deve ter conversado com ele sobre esse assunto. A ministra Gleisi Hoffmann também queria conversar com ele antes de que Guilherme Derrite, por exemplo, fosse escolhido relator dessa matéria. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. José Maria Trindade, a Vitória Bel aqui está dizendo, né? O governo quer tomar conta do debate sobre PL antifacção, mas já tem o primeiro entrave, que seria a possibilidade de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública e também parlamentar, que se licencia então para assumir a relatoria dessa proposta, tomar conta dessa situação e, inclusive, promover mais uma derrota para o governo num ambiente que ele já tem dificuldade de caminhar, de sobreviver, que é o ambiente relacionado à segurança pública. Como é que você entende, Zé, que será esse debate a partir das peças que já estão colocadas, com Guilherme Derrite, então, tocando o tema e com uma forte pressão da oposição e até de parte do Centrão para que as facções criminosas sejam classificadas como terroristas, o que os governistas não querem de jeito nenhum? Isso é previsível, isso vai acontecer sim. O capitão Derrite, disse que foi prometido a ele, ainda não foi oficializado, a relatoria. Até por isso ele se licenciou, já está aqui em Brasília desde o início da semana, e ele será o relator. O
O relator não pode tudo, mas pode muito. Ele é que articula o texto, né? Ele vê ali a possibilidade de aprovação ou não, leva a possibilidade de mudança e assim por diante, né? Então, o relator tem sim uma força muito grande, mas não é tudo, não é total. E nesse assunto eu fico constrangido em ter que admitir aqui publicamente que eles não estão pensando na segurança pública de futuro. Era um momento para o governo e a oposição minimamente se colocarem como preocupados com a segurança pública do país inteiro. Gente, as cidades pequenas, o país inteiro tem como a demanda principal dos políticos segurança pública. Então seria um momento do Congresso Nacional abraçar esse assunto e fazer leis e fazer mudanças, né? Inclusive uma proposta de emenda à Constituição que visassem exatamente o que vai acontecer e não quem é que é o pai da criança ou quem é que está mandando no processo político. Esse projeto mesmo de tornar terrorismo uma facção criminosa ou uma milícia, eu ouvi deputados dizendo que não... Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não gostam da ideia pelo nome, no sentido de colocar o terrorismo como uma coisa muito menos grave do que realmente é grave o terrorismo. O terrorismo não domina áreas para ganhar dinheiro, mas ele domina regiões para provocar terror, como essa ameaça de explodir processamento de centrais elétricas lá no Pará para impedir o funcionamento da COP. Então isso é terrorismo. Atacar religiões, explodir bombas em mercados, em igrejas, isso é terrorismo. Eu acho que tem que pesar nas leis e aí seria a oposição e o governo pegar essa lei antifacção e antimilícias e pesar nelas sem usar esse nome terrorismo, né? É exatamente esse o grande debate. E os mesmos deputados me dizem, será uma lei aprovada porque a pressão externa é muito forte. Então, assim, o governo não tem maioria no Congresso Nacional, perdeu esse debate sobre segurança pública e a previsão é essa. Se o deputado Derrite for mesmo o relator, ele vai organizar uma maioria para definir no texto ali o que o Centrão quer. E há uma tendência de tornar terrorismo mesmo as facções e milícias. Ô, Alangani, tem um tiro aí que pode sair pela culatra, porque depois da repercussão da operação no Rio de Janeiro, o governo fez um auê falando que está, sim, preocupado com a segurança pública no país e por isso lança o PL antifacção. Só que aí o presidente da República faz esse discurso lançando uma proposta que tenta encabeçar, mas que pode ter como relator uma das principais figuras da oposição a esse governo. E com um debate que esse governo tem dificuldade de tratar, como a gente já colocou algumas vezes por aqui. Como é que você avalia, então, esse caminho? Porque parece que ele está um pouco, digamos assim, meio nublado, né? Com um pouco de névoa em relação ao que o governo pode encontrar lá na frente. É claro, Evandro, porque veja, né? Independentemente de qual que seja o projeto, né? Se vai ser o PL antifacção, PL colocando as facções como terroristas, né? O governo tem muita dificuldade em lidar com este tema. E, basicamente, a dificuldade se resume porque o governo o governo do PT acaba tendo aquela visão de que, no final das contas, é isso, de que os marginais acabam sendo uma vítima do capitalismo, da desigualdade, do sistema opressor. É isso aí mesmo. Mas é isso. No final das contas, é esse o pensamento que está por trás. Inclusive, a fala do próprio presidente, quando ele diz que os traficantes são vítimas dos usuários, no final das contas é esse raciocínio que está por trás. Quando ele diz o seguinte também, a polícia foi cumprir um mandado de segurança e não deveria chegar e não deveria atirar, não foi cumprir um mandado para matar,
De novo, ignorando toda a circunstância que ocorreu, né, aquelas mortes. Então veja, né, lógico, a polícia agindo em legítima defesa. Então, no final das contas, há dificuldade, por isso que custa caro para o governo esse tema, porque eles têm uma dificuldade em ser mais punitivos com a bandidagem, aumentar o rigor penal. Esse é o ponto. Ô Piperno, você coloca como viagem aqui parte do argumento do Gani, mas a gente precisa olhar, sim, para esses discursos do presidente da República que já trazem uma dificuldade antes mesmo da conversa começar, né? Porque quando você, num debate como esse, diz que o traficante é vítima do usuário, por mais que depois o presidente da República tenha se explicado, tenha dito que usou mal as palavras, poucos minutos depois, costuradas, encaixadas, poucos minutos depois, mas tanto faz, porque para parte da população é como se ele estivesse dizendo aquilo que ele pensa. É isso aí. E que depois sofre uma manutenção a partir do que a assessoria dele pensa e entende que é adequado ou não para um presidente da República falar. Mas sim, parte da população entende que o presidente da República pensa dessa forma. E aí ele está agora se preparando, como governo, eu digo instituição, governo, se preparando para participar de um debate relacionado à segurança pública em que o seu presidente usa esse tipo de retórica. Então não dá para a gente negar que isso sim é já um desafio antes mesmo da largada acontecer. Bom, ele trouxe, a gente não pode considerar que um deslize verbal seja realmente a pauta de segurança do governo. Até porque estamos falando de um governo que há bastante tempo enviou para o Congresso a PEC da segurança e esse projeto da lei antifacção, isso aí está em gestação muito antes da frase. Você já viu alguém do governo, ou da esquerda como um todo, né? Partido de esquerda e tal, defendendo endurecimento penal? Algum parlamentar chegando lá, falando assim, leis mais duras, o bandido, ele não é vítima coisa nenhuma da sociedade, é uma escolha. Você já viu algum parlamentar de esquerda fazendo esse discurso? Então, esse desafio? E tá bom, então eu aceito o desafio e dobro a aposta, porque então eu quero perguntar o seguinte, com base nisso que o Alan acaba de me perguntar aqui, será que alguém da direita leu a lei antifacções, chamada de lei antimáfia? O que ela prevê? Conta para nós. Não, tudo bem. Ela prevê endurecimento. Que foi a pergunta que o Evandro... Mas o que o Piperno está argumentando, Gani, é que a lei antifacção, ou esse projeto de lei, ele surgiu antes mesmo da operação do Rio acontecer e de toda essa repercussão. Isso, a lei está lá. Como se já houvesse um interesse de antemão, mesmo, inclusive antes do presidente da República soltar aquela frase bastante condenada então, que o traficante é vítima do usuário. Não é verdadeiro o argumento que o governo não se incomodou com isso. Os dois projetos estão lá. Falta você combinar com a população, porque na percepção da população, a percepção da população é de que então vamos lá. Tem essa visão. Inclusive foi um ótimo editorial do Estadão, você deve ter lido. Vamos lá com agora o mundo real e as percepções. E é verdade, percepção na política, qualquer, enfim, segmento é algo extremamente importante. Então a percepção, ela pode ser essa e equivocada. Vamos ao mundo real. O que existe no mundo real? 2 projetos que foram enviados ao Congresso já, um deles há mais tempo, outro recentemente. A PEC da segurança. Um é a PEC da segurança. A PEC da segurança fala em um monte de coisa, mas a lei das antifacções, ela está em gestação já há muito tempo e ela trata basicamente disso. Outra coisa, o governo, o presidente Lula, antes da operação do Rio de Janeiro também sancionou um projeto do senador Sérgio Moro, que não é exatamente um aliado, também prevendo endurecimento. E essas falas dele? Recorrentes, né? Trazendo essa visão do vitimismo. Não tem nada de visão do vitimismo. Lógico que é. Ali, quando você está desprevenido, você se entrega, Piperno. Os projetos, eles mostram exatamente com clareza qual é a pauta do governo para isso hoje. É um tema que custa muito caro para o governo. Fala, seu Bruno Musa. Musa? Assim, me desculpa, mas falar que o Lula... Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Eu ouço bem. Bom, falar que o Lula escorregou na fala dele, me desculpa, mas me parece um tanto quanto ingênuo isso. Ele acredita nisso ou ele quer que as pessoas acreditem nisso. Foi o que eu falei ontem, quando ele deixa de ouvir
a parte técnica que o ajuda no discurso e ele olha para o espelho, ele fala esse tipo de coisa. Então, e eu não estou nem julgando isso, obviamente eu discordo do que ele fala, mas é isso que ele acredita, o histórico mostra isso. Eles acreditam nessa tal a maldição da luta de classes, onde tem uma sociedade completamente dividida e aqueles que não conquistaram, digamos, um incremento de bons empregos, produtividade, é porque eles são vítimas de uma sociedade, então eles recorrem ao crime e aí a gente passa a sofrer todos esses riscos. Então, não foi um deslize, ele percebeu a besteira que ele falou e logo depois ele corrigiu porque ele percebeu ou ele recebeu os avisos do outro. Eu acho que nós somos aqui suficientemente grandinhos para entender que é aquilo que ele pensa. E ele foi informado que aquilo reverberou mal na sociedade, justamente na pauta que é a pauta mais delicada hoje, que é justamente a segurança pública. Tanto é que dias depois, ou 2 dias depois, ele foi lá e falou da matança. E aí, novamente, pesquisas internas do próprio governo anunciaram que caiu mal e que pode ter sofrido com a popularidade. Mas esse é o Lula, cada vez mais ideológico, colocando o Guilherme Boulos à sua volta. Esse é ele. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, apenas assumamos que essa é a pessoa que comanda o Brasil, mas ele sempre deixou claro, me espanta que muitos estejam espantados com isso tudo que vem acontecendo no Brasil. Então, eu acho que essa é a grande pauta que vai conduzir, obviamente, as eleições, que no meu entender já começaram, pesquisas aí, você vê que elas são extremamente voláteis, eu tendo a achar isso mais complicado, mas grande parte das pesquisas ontem e hoje já soltaram algumas em que o Lula perderia no segundo turno para a grande parte das pesquisas. Então, no segundo turno, né, para os seus eventuais opositores, que ainda não sabe exatamente quem é. Então, eu acho que essa é a pauta que vai comandar agora. Veremos o que virá adiante da economia, se teremos mais inflação com o problema fiscal ou não, se vai conseguir jogar isso só para 2027, essa bomba que ela é contratada já. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é um fato que a segurança pública será dominada no ambiente de debate e me parece que os governadores da direita começam a se juntar entendendo esse jogo. Porque se ele não tiver um opositor de verdade, as chances dele ganhar, obviamente, aumenta e muito. Então, me parece que todo esse cenário mais ou menos caótico tem dado uma organização na oposição para começar a ser um pouco mais inteligente do que vinha sendo. Gente, eu quero falar um pouquinho... Que foi, Piperno? Quer acrescentar algo? Diga. Só uma coisa, em relação aos institutos de pesquisa, é verdade, alguns institutos lançaram números contraditórios, porém, todos os de primeira linha, todos, 100% deles, Quest, IPESP, Paraná Pesquisas, Datafolha, todos apontam uma razoável liderança do presidente Lula. Quem chegou mais perto de embolar isso foi o último levantamento do Paraná, que aponta o presidente no segundo turno com uma vantagem média de 4 pontos, o que ainda, então, em tese, o colocaria em situação de empate técnico. Agora, há uma série de outros institutos, digamos, menos cotados, né? E aí eles dão números realmente bastante diferentes. Ô Bruno Musa, você quer acrescentar alguma coisa diante aqui do argumento do Piperno? Não, nenhuma. Eu acho que vale a pena analisar todos. Como eu falei, independente de ser de primeira ou de segunda linha, eu acho que as pesquisas elas podem dar uma direção, uma ideia, mas eu sou bastante cético com relação a todas, porque, de novo, eu acho que precisa entender, isso tem muito a ver com um tema que eu gosto muito, que é o comportamental, de estudar, de entender como é feita a pergunta, aonde essas perguntas são feitas, quais são as opções dadas, qual a ordem das opções dadas, tudo isso interfere na aceitação da resposta daquele que está sendo entrevistado. Só para finalizar, vamos lembrar que 57% dos eleitores no Brasil são o grupo de centro, mais voláteis, que costumam mudar com pequenas frações. Então, a forma como pergunta ou a forma como você conduz a resposta muda por completo pessoas que não são politizadas e não têm a política como número 1 no dia a dia delas.